Nós vamos continuar falando sobre os meios de utilização do uso do flúor e agora a gente vai focar mais na parte de água, alimentos, enxaguatórios e começar um pouquinho sobre o primeiro uso profissional, que é o uso do flúor gel, ok? Então, a água, a gente já falou um pouquinho no início da aula, né? Que é um método de uso coletivo do flúor, consagrado no século XX como uma das principais medidas de saúde pública em função do seu impacto, que conseguiu reduzir muito os níveis de cárie na população mundial. A eficiência desse método foi comprovada em dezenas de países através de centenas de avaliações. E no Brasil isso também foi confirmado, né? Onde os resultados na redução da prevalência de cárie, principalmente em escolares, em crianças no período escolar, diminuiu muito, em função do tempo decorrido após o início da agregação do flúor ao tratamento de água. Um dos problemas mundiais para o sucesso da fluoretação da água é conseguir fazer o controle dessa concentração adequada. Como eu falei com vocês, a concentração pode variar, né, de região para região conforme a temperatura. E isso acaba sendo uma prerrogativa das secretarias de saúde. E a partir do momento que elas assumiram esse papel, houve uma solução. Então, isso tem sido considerado um estímulo para cidades, né, que procuram garantir os benefícios da fluoretação da água para toda a população. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que existem ainda muitas cidades, muitas regiões que não têm água encanada, não têm esgoto, né, tratado, e muitas pessoas, né, moram em zonas rurais, às vezes com água de poço ou águas não tratadas por empresas, né? Então, infelizmente, mesmo com as secretarias de saúde assumindo esse papel, ainda muitas regiões, principalmente aqui no Brasil, algumas pessoas não têm acesso a essa água de abastecimento fluoretada. Outra fonte importante de flúor é na alimentação. Então, sal, frutas, legumes, verduras, cereais, leite, carnes, frutos do mar, são alimentos, exemplos de alimentos que contêm flúor na sua composição, né? Principalmente quando esses alimentos foram tratados, ou seja, irrigados, né, com água fluoretada, como vegetais, cereais, hortaliças, frutas, e até o consumo de carne, por exemplo, né? Porque esse animal, antes de ser abatido, ele foi fornecido a esse animal água fluoretada, ou, por exemplo, os frutos do mar, né? Através da água do mar. E essa quantidade também pode variar conforme a região, conforme a manutenção desses alimentos ou o cuidado com esses animais. Vale esclarecer, por exemplo, que o leite de vaca, o leite materno, os vegetais, as frutas e outros tipos de alimentos têm quantidade maior de flúor quando são provenientes de regiões em que a água de abastecimento ou água local utilizada ou fornecida, né, para esses animais apresentam flúor de alguma forma. Por sua vez, se não houver flúor, evidentemente, as condições sejam semelhantes, animais, vegetais, devem possuir menos quantidades de flúor na sua estrutura. Então, tanto para animais, né, que nós consumimos a carne, quanto para hortaliças, vegetais, a região em que esse alimento é mantido, né, para ser consumido, também vai interferir na fonte de flúor desse alimento, ok? Nesse slide aqui eu coloquei para vocês um artigo publicado em 2007 na Revista de Saúde Pública, falando sobre a concentração do fluoreto em arroz, feijão e alimentos infantis industrializados. Então, o objetivo desse trabalho, né, era determinar a concentração de fluoreto na refeição brasileira, que é o arroz e feijão, a base, né, e também em alimentos industrializados, e estimar a contribuição disso para a fluorose dental, que é o que a gente vai falar mais no final da aula sobre a fluorose. E aí, nesse trabalho, eu achei interessante frisar aqui para vocês que a concentração de fluoreto encontrada, por exemplo, em grãos como arroz e feijão, foi relativamente baixa. Porém, essa concentração é capaz de aumentar de 100 a 200 vezes após esses grãos serem cozidos em água fluoretada.
e comparado a alimentos industrializados, ainda foi menor, ou seja, mesmo um alimento que foi cozido em água, aumentando muitas vezes a sua concentração, ainda é menor do que os alimentos, em alguns alimentos industrializados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos alimentos industrializados acabam contendo um excesso de flúor, que pode favorecer a fluorose dental. E a conclusão desse trabalho é que a alimentação típica brasileira, né, mesmo quando preparada com água fluoretada, é considerada mais segura em termos de risco de fluorose do que alguns alimentos infantis e industrializados. Eu vou colocar esse artigo para vocês também no material de apoio da plataforma, ok? E aí uma outra forma de uso do flúor, né, que é considerado caseiro, é considerado um acesso geral da população, são os enxaguatórios bucais, as soluções, né, Listerine, Colgate Plax, ou soluções que a gente pode fazer a indicação de manipular em farmácias manipuladas. Então, o fluoreto de sódio é o composto mais utilizado nessas soluções, tá? Como alternativa para prevenção de cárie e contribuir de forma cariostática, ou seja, atuar na paralisação da doença. O custo desse tipo de medicamento, né, desse tipo de produto, é relativamente baixo e é muito utilizado em programas de prevenção em escolas, tá? Principalmente no SUS, quando o SUS faz atividades educativas e de prevenção. Essas soluções para bochecha também podem ser indicadas para adultos em situações específicas e não só para crianças. A gente pode, né, estar prescrevendo para as crianças maiores as soluções, principalmente aquelas que têm um alto risco ou atividade de cárie, né, principalmente para aquelas crianças que já sabem bochechar e cuspir, que não tem o risco de engolir. Por quê? A solução enxaguatória, por ser líquida, acaba sendo uma desvantagem. Então, a gente acaba não indicando o uso de enxaguatórios para crianças pequenas, pois o risco e a facilidade dessa criança engolir é muito grande. Também indicamos para pacientes com o uso de aparelho ortodôntico, para facilitar a limpeza e a prevenção, né, da doença cárie. Essas soluções, elas têm concentrações diferentes, então, como eu disse anteriormente, a gente pode prescrever uma manipulação feita em farmácia ou em marcas específicas, conforme a necessidade específica de cada criança. Então, geralmente, a gente indica, né, a solução de fluoreto de sódio diário numa concentração de 0,05% para quando a criança vai usar todos os dias, e o fluoreto de sódio a 0,2 quando é indicado um uso semanal, ou seja, para usar uma vez por semana é 0,2 e para usar todos os dias a concentração é 0,05. Lembrando que é importante a gente determinar a necessidade individual de cada criança, certo? E aí, quando nós vamos indicar, né, essas soluções enxaguatórias? Então, eu costumo dizer que é para crianças maiores de 5 ou 6 anos, ou para aquelas que já saibam fazer bochecho sem engolir, sem deglutir o enxaguatório. É muito utilizado em programas de saúde pública, então, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade em grupos escolares, né, ou grupos de risco, onde a gente consegue, até pelo SUS, esses enxaguatórios, para fazer aplicação, né, através da solução enxaguatória em programas de saúde pública, e para pacientes com alta atividade de cárie, pacientes que usam aparelho ortodôntico, ortopédico, também é uma solução, é uma indicação específica, certo? E aí a gente vai entrar também na primeira maneira profissional de se aplicar flúor, que é através do uso do flúor gel. É uma das aplicações mais conhecidas e mais populares. É um produto que é relativamente barato, é fácil de ser encontrado e a gente encontra de duas maneiras, de duas apresentações diferentes. A primeira é esse flúor gel acidulado, tá? Que ele é mais indicado para tratamento de paralisação da doença cárie, tá?
Só que uma desvantagem desse flúor gel acidulado é que ele acaba afetando restaurações estéticas. Então, aquelas crianças que têm muitas restaurações, principalmente em resina, elas podem afetar por ser acidulado. A base do flúor gel geralmente é o flúor fosfato acidulado, que é o FFA, e a concentração desse flúor gel geralmente é de 1,23, ok? Geralmente as crianças não gostam muito porque o sabor é um pouquinho ácido. E a propriedade que é interessante do flúor gel é que ele é tixotrópico, ou seja, a tendência é ele não escoar, não escorrer, tanto quanto uma solução líquida, por exemplo, tá? Já o flúor gel neutro, né, a concentração dele geralmente é de 2%, tá? E ele tem um sabor geralmente mais leve, ou geralmente é sem sabor. O gel dele também é tixotrópico e a gente pode recomendar em crianças com restaurações estéticas. Por ele ser neutro, ele não afeta essas restaurações. Acaba que um dos que a gente mais utiliza no consultório, no dia a dia, é o flúor gel neutro, ok? E aí vocês vão perguntar, qual que é a indicação, né, de aplicação desse flúor gel? Então, como que a gente recomenda? Primeiramente, a gente recomenda fazer uma profilaxia profissional, né? Com escova comum da criança ou preferencialmente com escova de Robson, taça de borracha. E geralmente, quando a gente vai fazer a aplicação de flúor gel, a gente preconiza utilizar a pedra pomes com água em vez de uma pasta profilática, porque geralmente as pastas profiláticas possuem óleo em sua composição e o óleo acaba dificultando a ação do flúor gel. Então a gente preconiza que profilaxia com pedra pomes e água. No segundo momento, a gente vai fazer, depois de ter feito a profilaxia, a gente vai fazer a aplicação do flúor gel. Então, a indicação que a gente fala, mesmo ele tendo a propriedade tixotrópica, é manter a criança de preferência sentada na cadeira, para diminuir a facilidade de ingestão desse flúor gel. Então, sentar mais a criança na posição no equipo. E aí, a maneira de se aplicar esse flúor gel pode ser através de cotonete, através de rolinho de algodão, através da própria escova dental da criança ou utilização de moldeiras descartáveis, que já não são mais tão utilizadas. Lembrando que para fazer a aplicação do flúor gel é importante a gente fazer um isolamento relativo. Então, isolar com o uso de rolete de algodão, manter sempre o sugador na boca da criança para evitar ao máximo que ela faça a ingestão desse flúor gel. Então, o isolamento relativo é importante. O tempo de aplicação desse flúor gel geralmente é numa média de 1 minuto, tá? De no mínimo 1 minuto, porque ela tem uma ação rápida de reatividade. E é importante também a gente falar que não é mais necessário ficar 30 minutos sem ingerir água ou alimentos. Antigamente era solicitado isso aos pais, para a criança ficar 30 minutos após a aplicação do flúor sem ingerir água ou alimentos. Mas isso já foi comprovado que não é mais necessário indicar. A gente sempre explica os pais para não alimentar imediatamente, para a criança não ingerir esse flúor que foi aplicado. Mas não precisa mais tanto tempo, né? Então, 30 minutos já não é mais necessário. Pode ser a partir de 10, 15 minutos, certo? Então, a técnica de aplicação, um protocolo clínico preventivo é uma aplicação a cada retorno, e esse retorno vai ser conforme a necessidade da criança. Por exemplo, uma aplicação a cada 4 meses ou a cada 6 meses. Isso para um tratamento preventivo. E para um tratamento de protocolo clínico de fluoroterapia intensiva, a gente vai fazer uma aplicação por semana durante 4 ou 3 semanas consecutivas. Então, uma aplicação semanal de 3 a 4 semanas seguidas, principalmente em casos de paralisação das lesões ativas de cárie.